A expressão que eu usei no artigo foi exatamente isso, a inevitabilidade dele. Porque ninguém é tolo, quem está nos ouvindo, ninguém é tolo para pensar que o Partido Comunista não tinha pretensão de tomar o poder. E tomar o poder não mais através do etapismo. E isso dividiu o partido. Prestes, no livro dele, disse que ele era chamado de janguista pelo Marighella. Agora, por quê? Ele se aproximou dentro desse princípio de conseguir aquela esperança comunista de fazer uma conquista a partir da aliança com a burguesia progressista. Bom, eu já expliquei como duas vezes ou três, o ilustre jornalista toda hora aponta isso como se alguma vez eu tivesse negado. Nunca neguei. E sempre disse, nas mesmas circunstâncias, eu assinaria o ato. Embora eu estivesse me violando, porque eu tinha entrado no movimento de 64 pensando em manter uma democracia. Estava assinando um ato ditatorial. Agora, quando se fala em 20 anos de autoritarismo, é falso, historicamente falso. Pegue-se o governo do presidente Castelo Branco. Toda a imprensa era livre. Os direitos fundamentais livres. Pegue-se a partir do presidente Geisel, quando fez a emenda constitucional número 11. Outra vez livres. Por exemplo, o Hélio Gaspari diz que naquele período havia uma ditadura envergonhada. O senhor concorda? Havia uma ditadura quê? Envergonhada. Nesse período anterior eu ao não li, não, porque eu acho que jornalista que também só trabalha tendo a oportunidade de privilégios, de um presidente da República que não deu uma coletiva no Brasil, e depois de dar sete entrevistas pessoais, de um Golbery que lhe entrega 5.000 papéis dados dessa natureza, sabendo que ele tinha origem comunista como teve, foi encarregado do jornal oficial do Partido Comunista quando era jovem. E, no entanto, depois ele mudou. Eu não li porque eu não queria ler a história do Brasil segundo a visão do Golbery. Segundo Golbery. Por que o senhor divergia tanto do Golbery? Por uma razão muito simples, porque o Golbery, em vez de ter feito, pelo brilhantismo da sua cabeça, a coesão do movimento militar, ele dividiu. Dividiu fazendo com que o Castelo fosse a Sorbonne e o Costa e Silva e o Médici fossem os troupiers absolutamente grosseiros. Ora, isso não ajudou. E ele, tanto que no livro do Prestes... O senhor acha isso por causa da abertura que ele defendia? Não. Ele defendeu a abertura em determinados momentos. Por exemplo, ele diz, eu criei o SNI. Todo aquele período. A abertura com o Golbery, a quem eu respeitei, só fui visitá-lo quando ele deixou o ministério. Enquanto ele era o poderoso Golbery, eu tive apenas relações políticas, porque eu era líder do governo Figueiredo e eu tinha que ter encontro com ele. Eu admiro, sobretudo, a sua cabeça, a inteligência dele. Mas ele dividiu. E contaminou o Geisel. No livro do Geisel, que eu também li, diz assim, que Geisel, começou a discordar do Figueiredo, porque foi buscar para o seu ministério gente do Médici. Éramos eu, Delfim e Andreasa. Marco Antônio, o senhor foi preso exatamente após a chamada distensão do Geisel, que era uma tese que o Golbery defendia no regime militar. O senhor foi preso se eu não estou enganado, em 1975, naquele episódio em que os militares descobriram, localizaram a gráfica da Voz Operária. Como é que o senhor interpreta aquele momento que aparentemente havia uma descompressão política e um endurecimento da repressão ao Partido Comunista? O senhor que foi preso, foi torturado, como é que o senhor vê isso? A minha análise é a seguinte: em 1974,
em novembro de 74, houve a eleição geral no país. E aí se viu uma coisa extraordinária, que surpreendeu a quase todo mundo, que foi a vitória da oposição. Agora, naquela altura, em 74, as outras organizações de esquerda já estavam dizimadas, já estavam ou no exílio ou nas prisões. Mas restavam apenas duas organizações de esquerda que persistiam, que era o Partido Comunista Brasileiro e o PCdoB, que estava metido, inclusive, numa luta no Araguaia. Muito bem, então, os militares resolveram imediatamente dizimar e matar a liderança comunista. Foi isso o que sucedeu. Eu fiquei preso durante vários meses, sendo torturado nas prisões do DOI-CODE, e ainda continuei preso durante 4 anos, porque eu havia sido condenado à pena máxima de 5 anos. Quer dizer, foi isso que sucedeu. Agora, o que nós precisamos de compreender, e eu fico satisfeito de ouvir aqui o Jarbas Passarinho dizer que não se arrepende daquilo que ele disse. Mas as palavras dele ficaram, inclusive, constam de vários livros. Ele, ao assinar o ato institucional número 5, ele disse simplesmente o seguinte: as favas, os escrúpulos. O que nós podemos concluir, portanto, é que a consciência do senhor Jarbas Passarinho é um pouco complacente ante as violências. Temos mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber como você ficou sabendo do assassinato do seu pai. Quantos anos você tinha? Quem te deu essa notícia? Bom, eu tinha 9 anos, eu fiquei sabendo, minha mãe acordou eu e meu irmão, a gente dormia junto no mesmo quarto e é ali que nós ficamos sabendo naquele, acho que era um domingo pela manhã, né? Basicamente foi isso daí. Depois a gente participou do velório, do enterro, todo tipo de coisa. Era uma coisa muito complicada de se entender. Muita gente, né? Muitos jornalistas, muita comoção, muita coisa acontecendo. Eu com 9 anos, meu irmão com 7 anos. Foi uma coisa muito surreal, né? Demorou acho que alguns anos para eu acreditar que meu pai tinha morrido. Até porque na religião judaica, o caixão não se abre, o caixão fica fechado. Então eu nunca vi meu pai morto. Eu fui ver essas fotos que, aliás, eu acho que a imprensa deveria parar de usá-las, que são muito chocantes e acho que a gente não precisa mais disso. Mas eu fui ver essas fotos pela primeira vez 10 anos depois da morte do meu pai. Você teve que fazer análise, como é que foi? Como é que você processou essa informação Bom, eu estou para fazendo... manter essa serenidade que você está mantendo aqui com relação... Essa serenidade é fruto dos últimos 4 anos de análise que eu voltei a fazer faz 4 anos. Mas foi durante muitos e muitos anos um assunto muito difícil de eu tocar. Era um assunto que as pessoas às vezes veem o nome e falam: você é filho do jornalista? Você não sabe se faz cara triste, faz cara de feliz, porque tudo bem, você tem orgulho pelo pai, mas não dá para ficar feliz pela morte do pai, né? É uma coisa extremamente complexa. E realmente, de alguns anos para cá, de uns 3 anos para cá, que eu consegui digerir bem melhor essa questão. E um dos frutos disso daí é que eu estou liderando um trabalho junto com vários jornalistas. Logo, logo, nosso colega aqui vai ser convidado a participar do conselho do Instituto Vladimir Herzog, que é um instituto para a preservação da memória, para ajudar na promoção do Prêmio Vladimir Herzog e para ajudar a debater e formar melhores jornalistas na área de direitos humanos. A gente está agrupando aí um grupo muito bacana de pessoas. Agora em junho, meu pai estaria fazendo 72 anos, se não tivesse sido violentamente interrompida a vida dele. É uma coisa injustificável, mas enfim, a gente vai começar a celebrar a vida dele de uma maneira extremamente positiva, convidando jovens, como a pessoa que acabou de fazer essa pergunta, para entender aquele período, para conhecer a vida do jornalista, cineasta e fotógrafo Vladimir Herzog. Ele fazia cinema, gostava muito de fotografia, além de ser pai também, né? Então tudo isso daí levou muito tempo para eu conseguir digerir e acho que agora a gente está conseguindo criar alguma coisa muito boa para trazer para a sociedade, compartilhar com a sociedade. Bom, nós vamos fazer mais um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com esse nosso debate.